Aí, professor, fiz todos os testes, tá funcionando tudo certinho. Já pode começar se quiser. Já tô gravando aqui. Beleza. Então, pessoal, no finalzinho ali, tá? Faço um agradecimento, né? A gente se despede. Eu vou fazer uma revisão bem rápida sobre aqueles materiais que eu postei para vocês de ecologia. É um conteúdo bastante importante, ele é um pouquinho extenso, mas dá para fazer uma resumida bem legal. E para o trabalho que vocês vão fazer, né? Vocês não precisam especificamente dessas aulas em si, né? Para o trabalho propriamente dito, tá? Mas vamos lá. O primeiro material que eu postei foi o que trata sobre a dinâmica das populações. Então, é uma parte da ecologia, né, que estuda o crescimento ou declínio de populações, como que elas interagem e tudo mais. E só para a gente definir, né, o que é uma população, né, que é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em uma determinada área e, muito importante, durante um certo tempo, porque se não estão indivíduos de uma mesma espécie numa mesma área, se eles não viverem no mesmo tempo, não formam uma população. E as populações, então, elas vão evoluir e se adaptar com o ambiente, né? Então, e elas também, as populações surgem, crescem, se estabilizam e elas podem também se extinguir, né, por vários fatores. Então, dando uma passada aqui, né, dois aspectos bastante importantes na caracterização de uma população é a densidade populacional, ou seja, a quantidade de indivíduos de uma determinada população numa determinada área, né, num determinado espaço geográfico, e a taxa de crescimento populacional. E aí tem uns cálculos aqui, né, por exemplo, para a densidade populacional, seria o número de indivíduos pela área ou volume, né, e o volume quando é em ambiente aquático. E aí a gente vai ter a densidade populacional. Então, aqui, por exemplo, neste mapa do Brasil, mostra, né, a densidade populacional em 2020. Deixa eu achar aqui. A densidade populacional, né, em 2020. Então, vejam que nesta região aqui, a densidade ela é muito maior do que aqui. Então, a quantidade de habitantes por área, né, neste espaço aqui, na parte leste do Brasil, digamos assim, né, ela é muito maior do que na parte oeste, né, na parte norte-oeste do Brasil. E aqui estaria a densidade, né, demográfica ou populacional mundial. Está bem desatualizado, né, 2014, mas a gente vê que segue o mesmo padrão, né, que a Índia e China com a maior densidade populacional do planeta, né, até recentemente a gente chegou à marca de 8 bilhões de pessoas. Então, e a taxa de crescimento populacional, né, a variação, ou seja, o aumento ou a redução da quantidade de indivíduos num intervalo de tempo. Então, ela é importante, né, para a gente entender como que o comportamento das populações nos ecossistemas e vai levar em consideração também um período de tempo. E aí a gente tem dois tipos, né, o crescimento absoluto e o crescimento relativo. O crescimento absoluto trata sobre a quantidade de indivíduos que cresceu em si, né? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, o cálculo ele é bem simples, né? Então, seria o número de indivíduos no tempo final menos o número de indivíduos no tempo inicial divididos pelo tempo. Então, a gente tem duas populações aqui, né? População A e população B. Então, no início, essa aqui tinha 10 mil indivíduos de bactéria por ml, e após 3 horas, né? Então, tem um tempo de 3 horas, 40 mil indivíduos. E aqui passou de 200 mil para 500 mil. Então, a gente consegue ver que a taxa de crescimento absoluto foi muito maior na população B, ou seja, a quantidade de indivíduos acrescidos foi de 100 mil indivíduos por hora, enquanto que na população A foi de 10 mil indivíduos. Né? Isso é a taxa de crescimento absoluto, mas a taxa de crescimento relativo leva em consideração o tamanho das populações, e aí o cálculo tem uma diferencinha, né, que aí depois é só dar uma olhada. Mas a gente, usando o mesmo exemplo, a gente pode ver que a taxa de crescimento relativo da população A, embora ela tenha crescido menos indivíduos comparativamente que a população B, teve um incremento de um indivíduo por hora na taxa de crescimento relativo,
em comparação com a população B, que foi de 0,5 indivíduos por hora, né, relativamente falando. Tá? Então, embora tenha menos indivíduos, né, no final, ela cresceu mais, né? Então ela teve uma porcentagem de crescimento maior. O que afeta, né, o tamanho das populações? Natalidade, né, que é a quantidade de indivíduos que nascem, e a mortalidade. Mas a gente tem também a taxa de imigração e emigração. Então, a imigração é dos indivíduos que entram na população vindos de outras áreas, e a emigração é a saída de indivíduos. Então, a natalidade mais a imigração contribuem para o crescimento, e a mortalidade e a imigração contribuem para o declínio. Né? Então, a gente tem também o cálculo, né, de taxa de natalidade, que é o número de nascimentos por ano, divididos por 1.000 pessoas, né? Então, a gente tem a taxa de natalidade. E a taxa de mortalidade é a mesma coisa, né? Então, a gente tem o número de mortes por ano, divididos para 1.000 pessoas. Né? E aí a gente tem os cálculos, aqui tem algumas informações sobre a quantidade. Só um momento que alguém pediu para entrar. E aí tem alguns cálculos ali, né, sobre a taxa de mortalidade, né, algumas informações que o Brasil, né, em quase 2 décadas, a taxa de mortalidade infantil passou de 33,5 crianças mortas por 1.000 habitantes, né, por 1.000 nascidas vivas, digo, no ano, né, passou de 33,5 crianças para 13 em 2015, né. Essa taxa ela aumentou um pouquinho de 2014, 2015 para cá. Só um pouquinho, filho, só um pouquinho, eu não posso agora. E aí a gente tem a curva de crescimento populacional, ou seja, que analisa, né, o quanto a população está crescendo na forma de gráfico. E aí a gente entra numa situação que qualquer população ela tende a um crescimento infinito se a mortalidade for... ela tem, meu filho, eu não posso. Eu não posso. Tá, vai para lá, tá? Qualquer população tem potencial para crescimento infinito, tá? Se tiver alimento disponível, se tiver espaço disponível, né? Então, qualquer população tem capacidade para crescimento infinito. Então, se a mortalidade, por exemplo, né, nesse exemplo aqui que eu botei no slide, se a mortalidade fosse zero, uma única bactéria, reproduzindo-se a cada 20 minutos, ela levaria só 36 horas para produzir a descendência para cobrir toda a superfície da Terra. E aqui tem alguns outros exemplos, tá? Então, essa capacidade máxima de crescimento que as populações biológicas, todas elas têm, recebe o nome de potencial biótico. Então, qualquer população, qualquer espécie tem o seu potencial biótico tendendo ao infinito. Né? Então, se tiver espaço, alimento, temperatura, todas as condições ótimas, as populações tendem a crescer dessa forma. Né? Começando com aqui o tempo, né? E a quantidade de indivíduos. Então, ela tende a... Isso aqui é uma progressão geométrica, né? Então, começa com um pouquinho, mas depois cresce tendendo ao infinito, tá? Agora, uma população ela vai crescer indefinidamente? Não, porque a gente tem alguns fatores que vão afetar nesse crescimento, né, que limitam o crescimento. Então, os principais fatores são a densidade populacional, né, que a gente já viu, que uma hora vai faltar espaço, então as populações elas não conseguem crescer infinitamente. A disponibilidade de alimentos, né, então a disponibilidade de alimento leva à competição, então entre indivíduos da mesma espécie, e até mesmo com indivíduos de outras espécies, doenças, parasitas, predação, parasitismo, tudo isso controla a taxa de natalidade. Então, a gente diz que existe uma resistência ambiental, uma resistência do meio, limitando esse aumento, né, do crescimento de uma população. E aí a gente tem duas curvas. A gente tem a curva teórica, que é aquela que eu mostrei para vocês, e a curva de crescimento real. Então, a gente tem a curva de potencial biótico, ou seja, a curva teórica, né, de que todas as populações têm, e nós temos aqui a curva de crescimento real.
Então, haverá um crescimento, tá, bastante forte, mas haverá um momento em que a população ela vai parar de crescer, né, seja por qualquer um ou uma conjunção de todos aqueles fatores que eu falei. Espaço, temperatura, alimento e tudo mais. Esta resistência, né, esse fator que faz com que a população não cresça de forma indefinida é o que a gente chama de resistência do meio. E aí nós temos, então, essa diferença entre a curva real e a curva hipotética. E aí nós temos aqui o tamanho máximo suportado pelo ambiente para determinada população. Tá? Então, todas as populações vão ter isso, né? Então, no início há um crescimento exponencial, mas depois tende a reduzir. Então, à medida que a população aumenta, a resistência ambiental começa a interferir e diminuir a velocidade de crescimento. E quando o tamanho da população atinge, né, ou chega no potencial máximo pela resistência do meio, então ela tende a se estabilizar, né, e haver uma flutuação ali nesse valor, que é o que a gente determina ali de carga biótima máxima do ambiente. Tá? Aí aqui tem alguns exemplos, né, que dá para a gente passar. E aí existe algumas situações interessantes, por exemplo, há a regulação do tamanho populacional pela predação. Aqui é uma série histórica, tá, desde 1845 até 1935 nos Estados Unidos, da população de linces e lebres, né, que foi estudada. Então, toda vez que a população de lince aumenta, ou seja, aumenta a quantidade de predador, diminui a quantidade de presas, né? Então, aí diminui a quantidade de lebres. Uma vez que diminui a disponibilidade de alimentos, a população de predador, né, a população de lince cai. Diminuindo os predadores, a população de presas aumenta. Aumentando a disponibilidade de comida, aumenta os predadores. Aumentando os predadores, diminui a disponibilidade de comida, diminui junto a dos predadores. Então, fica nessa autorregulação. Então, a quantidade de predador limita a quantidade de presa. E a quantidade de presa disponibiliza, né, quanto aumenta a quantidade de presas, vai ter mais alimentos para os predadores. Uma vez que diminui a quantidade das presas, diminui a disponibilidade de alimentos e a população, né, dos predadores tende a diminuir. Né? Então, tem esse autoequilíbrio. Tá? Nós atingimos, né, existia, aqui da população humana, né, existia a expectativa de atingir 8 bilhões de pessoas em 2024, mas a gente atingiu isso em 2022. Né? Então, foi um pouquinho antes. Então, até acho que tem outro gráfico aqui, ó, para a gente atingir 1 bilhão, né, para aumentar 1 bilhão, de 1 bilhão para 2 bilhões, a gente levou 123 anos. Para o próximo bilhão, ou seja, do segundo para o terceiro bilhão, levou 32 anos, e aí do terceiro para o quarto bilhão, 15 anos, depois 13 anos, depois 12 anos. E aí, do sexto para o sétimo, 12 anos, que foi em 2011. Então, nós levamos 11 anos, 11 anos para atingir o 8º bilhão. Então, existe uma expectativa ou uma tendência, tá, de redução aqui, porque há cálculos que estimam que a capacidade máxima, né, essa capacidade máxima que eu havia explicado para vocês aqui, essa capacidade máxima aqui esteja próxima dos 10 bilhões, né, para a nossa espécie, ou seja, para a espécie humana. Então, a tendência agora é começar a aumentar. Então, do 8º para o 9º bilhão, né, vai reduzir um pouquinho mais. Vai reduzir, não, né, vai levar um pouquinho mais de tempo, provavelmente, né, do que levou agora. E do 9º para o 10º bilhão vai levar mais tempo, vai haver um espaçamento, tá? Então, essa é a expectativa, certo? Porque a gente está atingindo a capacidade que o planeta tem de nos suportar, tá? E aí a gente entra nas pirâmides etárias, né, nas pirâmides de crescimento, então, as pirâmides populacionais. Então, quando a gente tem uma base, né, aqui seria homens e mulheres, né, e as idades, né, então, vermelhinho jovens, azul adultos e amarelos idosos. Quando a gente tem a base da pirâmide maior, significa que a população está crescendo, ou seja, tem mais pessoas novas do que idosos.
quando o meio da pirâmide está maior, é porque a população está estável. Então, no mesmo período aqui em 2006, a população da África está em crescimento e a população da Europa está em estabilização. Esse era o gráfico da população em 1960 do Brasil, né? Então, com um franco crescimento, e aqui já em 2010 a gente começando a ver, né, uma mudança de tendência. Então, veja que tem muito poucas crianças de 0 a 4 anos, e uma quantidade maior, ainda jovens, óbvio, né, mas já com um pouco crescimento, a população tendendo a se estabilizar. Né? Então, aqui o Brasil em 1960, e a expectativa para 2050 é que haja uma grande estabilização da população brasileira. Tá? E isso é normal, acontece em todas as populações, né? Então, há um momento em que se estabiliza. Então, aqui a pirâmide desde 2012 até 2018, né, que foi medido, né, a população aqui na linha está a medição em 2012 e as barras aqui em 2018, né? Então, veja que em 2012 nós tínhamos mais jovens e em 2018 menos jovens, e nós tínhamos menos pessoas mais velhas, né? E agora temos mais pessoas mais velhas. Então, isso indica uma tendência de estabilização. Certo, pessoal? Alguma questão, alguma dúvida com relação a esta parte? Falar um pouquinho sobre relações ecológicas, vou passar bem rápido, tá? Então, a gente vai falar sobre as relações entre as populações. Primeiro, a gente precisa entender alguns conceitos. Então, o primeiro deles é o habitat. Habitat é o local em que determinada espécie vive, né? Ou a comunidade vive, né? Então, e isso inclui todas as condições ambientais. Então, seria, bem entre aspas, né, o endereço da espécie. Então, por exemplo, qual que é o habitat do macaco? É floresta, principalmente árvores, né? Topo de árvores. Então, a parte superior das florestas, né? E qual que é o habitat da cobra, por exemplo? É no chão da floresta, né? Então, são habitats diferentes. E o outro conceito é o nicho ecológico, né? Que é a função ou o papel desempenhado pelo organismo ou pela população. Né? Então, a gente pode ter nichos ecológicos diferentes, né? Mas ocupando o mesmo habitat ou vice-versa. Então, cada ser vivo, né, apresenta um modo de vida único e peculiar naquele habitat. Então, a gente pode ter várias espécies compartilhando o mesmo habitat, mas com nichos ecológicos diferentes, né, desempenhando papéis diferentes ou explorando condições ambientais diferentes. Aqui tem um exemplo ali do caso de exclusão, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Vamos falar diretamente sobre as relações ecológicas, tá? Então, a gente tem relações ecológicas harmônicas, ou seja, quando elas são benéficas, e desarmônicas, quando elas não são benéficas. E aí a gente tem, para tanto relações harmônicas quanto desarmônicas, elas podem ser intraespecíficas, ou seja, dentro da mesma espécie, e, de novo, né, tanto harmônica quanto desarmônica. E a gente tem também relações interespecíficas, que vão envolver indivíduos de espécies diferentes, tá? Dentro de relações harmônicas, a gente tem, como eu falei, intraespecífico e interespecífico. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as intraespecíficas primeiro, ou seja, aquelas que envolvem populações da mesma espécie. E aí a gente tem a colônia, né, que quando os indivíduos, eles cooperam entre si, só que eles estão fisicamente unidos. Então, a colônia, ela pode ser isomorfa, né, quando todos os seres se assemelham, ou heteromorfa, quando há uma diferenciação de forma. Então, na colônia, há a divisão de trabalho entre os integrantes. Então, por exemplo, uma colônia de algas, e a gente tem a caravela portuguesa, né, que é uma colônia também, uma colônia de águas-vivas, né, e essa aqui é uma colônia isomorfa, ou seja, todos têm o mesmo formato, e aqui é uma colônia heteromorfa, em que a gente tem, todos são
indivíduos da mesma espécie, tá? Só que eles vão apresentar formas diferentes, porque cada um vai ter uma função na colônia. E dentro da relação harmônica intraespecífica, ou seja, entre indivíduos de mesma espécie, a gente tem também a sociedade. Então, a colônia, que são indivíduos que estão fisicamente unidos, e a sociedade, os organismos, eles se ajudam mutuamente, né, mas eles não estão fisicamente unidos. Então, existe uma divisão de trabalho, né, uma cooperação mútua, mas eles têm uma certa independência, né, e mobilidade. Né? No caso, então, a sociedade de abelhas, a gente pode ter sociedade de formigas, sociedade de cupins, né? Então, existem vários tipos de exemplos aí. Então, a gente tem intraespecífico a cooperação, tá? Pode ser colônia ou sociedade. E a gente entra, então, nos interespecíficos, ou seja, entre indivíduos de espécies diferentes. E aí a gente tem o mutualismo facultativo, né, ou seja, que não é obrigatório, ou a protocooperação. Então, que é um tipo de relação em que ambas as espécies ganham, tá? As duas espécies são beneficiadas, porém, isso não é obrigatório, elas conseguem viver bem sem essa associação, ela só vai beneficiar. Então, por exemplo, é o pássaro que come carrapato do gado ou de outros animais, né? Então, ambos se beneficiam, porque o gado, né, ou nesse caso aqui a ovelha, ela vai ficar sem o parasita, e o pássaro, a ave ali, ela vai obter alimento. Então, é uma relação de ganha-ganha. Eles conseguem viver bem sozinhos? Conseguem, né, mas melhor juntos. Né? Então, isso é um mutualismo facultativo ou protocooperação. A mesma coisa o peixe palito, né, que costuma tirar restos de alimentos da boca de jacarés e crocodilos. Então, o jacaré fica com os dentes limpinhos e o pássaro ganha comida. Né? E a gente tem o mutualismo obrigatório, ou seja, relação, de novo, quando eu falar de mutualismo é ganha-ganha, né? Então é bom para os dois, só que é obrigatório, é uma relação em que ambas as espécies obtêm vantagem, mas que elas não conseguiriam sobreviver de forma individual. Então a gente tem o caso dos líquens, né, que são a associação entre algas e fungos. A gente tem o exemplo do cupim. O cupim ele não consegue digerir madeira naturalmente, ele precisa da associação de um protozoário no intestino dele, que faz a digestão da celulose. Então, o cupim só consegue sobreviver em função desse protozoário. E a gente tem as micorrizas, né, que são a associação de fungos e raízes, né, que principalmente as leguminosas, como soja, ervilha, feijão, fazem essa associação. Então, os fungos fornecem nutrientes para as raízes, né, e a planta vai fornece nitrogênio, principalmente, né, para a planta, e a planta fornece fotoassimilados, fornece açúcar, né, alimento para o fungo. Tá? Então, é uma associação obrigatória. Praticamente, as oleaginosas, como, de novo, né, soja, feijão, ervilha, elas não conseguem absorver nutriente do solo como outras plantas. Então, elas dependem necessariamente desses fungos para fazer a absorção de nitrogênio. Tá? E os fungos que vivem ali, eles não conseguem se alimentar de outra forma. Né? Então, foi uma associação que é benéfica para os dois e ela é obrigatória. Tá? Falei dos líquens, aqui dos protozoários e cupins, e aqui das micorrizas. Né? Então, a gente tem, dentro das relações entre espécies diferentes, o mutualismo, que é uma relação de ganha-ganha. Né? E aí ele pode ser facultativo ou ele pode ser obrigatório. E dentro ainda de relações harmônicas, a gente tem o comensalismo, que é uma relação em que um ganha e o outro não, mas esse outro que não ganha, ele não é prejudicado. Tá? Então, somente um ganha, mas não gera nenhum prejuízo para a outra parte. Por exemplo, a rêmora e o tubarão. Né? Então, a rêmora, ela vive ali, o peixe-piloto também, que o pessoal chama, vive associado ali ao tubarão, se alimentando dos restos dele. Então, a rêmora, ela é beneficiada, mas isso não prejudica em nada o tubarão. Ou quando, no caso da hiena e do leão, né? Que a hiena vai lá e pega os restos deixados pelo leão. Então, a hiena se beneficia pela caça, né, que o leão faz, mas isso não prejudica o leão de forma alguma, tá? Então, a gente tem aqui o comensalismo, né, que é uma relação em que somente um ganha, né, mas não prejudica o outro.
E pode ser considerado um comensalismo, um outro tipo de comensalismo é o inquilinismo, em que uma planta utiliza ou vive sobre outra para obter uma vantagem luminosa e tal, mas elas não são parasitas, né? Então elas não tiram nada da árvore, então isso não prejudica a árvore que está servindo ali de amparo, né? Então seria a forma de inquilinismo, né? Que no caso das bromélias e orquídeas é bem comum. E a gente tem as relações desarmônicas, aí são relações que são ou que não são benéficas, né? E aí a gente pode ter dentro da mesma espécie ou em espécies diferentes. Então, dentro da mesma espécie, a gente tem a competição, né? Seja por alimento, por luz, por parceiro reprodutivo, por abrigo, enfim. Então, ambos saem perdendo, tá? Então, a competição. A gente tem o canibalismo, né, que é quando o indivíduo da mesma espécie se alimenta ou come o outro, né, no caso da viúva negra, do louva-a-Deus, né, após o acasalamento, a fêmea do louva-a-Deus come a cabeça dele, então é uma relação desarmônica, tá? E dentro das competições interespecíficas entre espécies diferentes, a gente tem de novo a competição, né? Espécies diferentes competem por recursos, os mesmos tipos de recurso do meio, né? E aí nós temos, dentro da... deixa eu ver uma coisa aqui, herbivoria... a predação, né? A herbivoria, ela entra, né, dentro dessa categoria de desarmônica, porque são os herbívoros comendo as plantas, né? Então as plantas sofrem. E a gente tem a predação, né? O predatismo, que o predador, né, vai caçar a presa ali, então a presa ela é prejudicada, tá? E o parasitismo, né, que a gente tem a associação de parasitas, né, que vão se alimentar do hospedeiro, que é prejudicial para o parasitado, né? Então, nós temos nas interações interespecíficas entre diversas espécies, nós temos as interações tróficas, né, ou seja, a herbivoria, a predação e parasitismo. E nós temos o amensalismo, que é quando uma espécie vai prejudicar a outra através de substâncias químicas. Né? Então, uma espécie prejudica a outra espécie sem, com isso, ter nenhum benefício também. Né? É bem comum, por exemplo, em florestas, né, em matas de eucalipto, que não cresce nenhuma outra planta embaixo. Não cresce nada mais embaixo porque o eucalipto ele libera uma substância química que inibe o crescimento de outras plantas. Mas isso é um tipo de amensalismo porque isso não beneficia em nada o eucalipto, né? Só prejudica outras bactérias, tá? Outras plantas. Então, revisando relações harmônicas, dentro da mesma espécie, a gente tem a cooperação, e aí ela pode ser colônia quando os indivíduos estão associados, ou a sociedade, quando os indivíduos não estão associados, e entre espécies diferentes, o mutualismo, que é uma relação de ganha-ganha, e ela pode ser facultativa ou obrigatória, o comensalismo, quando só um ganha, mas o outro não é prejudicado, e o inquilinismo, que é um tipo de comensalismo, né, que é para obter alguma vantagem em condição de espaço. E na desarmônica, né, dentro da mesma espécie, a gente tem a competição e o canibalismo, e a gente sempre tem que pensar que na competição todo mundo perde, tá? Na competição há sempre alguém, não é como, por exemplo, na predação, um vai ser beneficiado e o outro vai ser prejudicado, né? Mas na competição ambos perdem, né? Porque gasta energia, se machuca e tal. E entre espécies diferentes, né? De novo a competição. E aí a gente tem as interações aqui, a herbivoria, predação e parasitismo e o amensalismo. E aqui é só um resuminho, né? Quem que ganha, quem que perde. Então, na competição, ambas as espécies perdem. No amensalismo, uma espécie perde, a outra não ganha nada com isso. Na predação, sempre um ganha, né, nos tipos de predação, parasitismo e herbivoria. Sempre um perde, o outro ganha. No comensalismo, um ganha e... Aqui essa tabela está meio fora de ordem aqui, tá? Mas no comensalismo, um ganha e o outro não perde nada. No inquilinismo também, e no mutualismo, ambos ganham.
Pessoal, eu sei que eu estou falando muito rápido, mas é só uma breve revisão sobre, tá? Deixa eu ler aqui o que o Guilherme colocou. Quem estava nesse lugar, a gente foi para um lugar que dá uma proteção para as formigas. Aham, é bem isso aí. Falar um pouquinho sobre níveis de organização, tá? Então, a gente tem, dentro da ecologia, né, o estudo de organismos ou espécies, as populações, né, que a gente já viu o que são, e aí, desculpa, nós temos as comunidades, ou seja, a biota, né, que é o conjunto de populações que vivem ou coexistem num mesmo habitat, numa mesma região. E a junção disto com os fatores físicos é o que a gente chama, né, de ecossistema. Então, a biocenose, que são as populações ou as comunidades, mais o biótopo, né, que são as condições físicas do local, formam um ecossistema. E a junção, né, o ecossistema aqui, né, a junção da hidrosfera, litosfera, atmosfera, né, e mais a junção ali da biocenose vai formar ali o ecossistema, né? Então a gente tem ecossistemas marinhos, ecossistemas desérticos, florestal e tal. Vários ecossistemas que eu vou comentar um pouquinho mais adiante. Mas eu queria falar para você sobre a energia e o fluxo da energia nos ecossistemas, tá? Nós temos os seres autotróficos, né, ou autotróficos, né, ou que produzem o seu próprio alimento, então auto próprio, e trófos é alimentar-se. Então, são seres que são capazes de produzir o seu próprio alimento, principalmente pela fotossíntese, então as plantas, as algas e algumas cianobactérias, né, que fazem a produção do próprio alimento. Pelo processo de fotossíntese, nós temos os seres heterotróficos, então hétero diferente, trofos, alimentos, são seres que não produzem o próprio alimento e precisam buscar de outras formas os alimentos. O alimento nada mais é do que energia, né? A gente viu isso quando a gente trabalhou lá em metabolismo, né? Respiração, fotossíntese e tal. Então, a alimentação nada mais é do que o consumir energia. E quando a gente consome um animal, a gente está consumindo energia que aquele animal consumiu de outra fonte, né? Então, a gente tem um fluxo de energia. E nós temos os decompositores, que são bastante importantes para reciclar, né, recolocar essa matéria de volta. Dentro dos heterotróficos, a gente tem os herbívoros, que se alimentam exclusivamente de seres autotróficos, né, então das plantas, os carnívoros, que vão se alimentar exclusivamente de outros seres heterotróficos, onívoros, que se alimentam tanto de seres autotróficos quanto de heterotróficos, os detritívoros, né, que se alimentam de organismos mortos ou matéria orgânica parcialmente em decomposição, então que se alimentam de carniça, basicamente, e os decompositores, que vão fazer a reciclagem, né, a ciclagem dos nutrientes, devolvendo eles para a natureza. Aqui nós temos, então, os herbívoros, carnívoros, onívoros, né, que comem de tudo, os detritívoros, né, ou carniceiros, e os decompositores. E a junção de todos eles juntos formam algo que a gente chama de cadeia alimentar. Então, a gente vai ter sempre, na base da cadeia alimentar, os produtores. Quem são os produtores? Aqueles que produzem. E quem que produz? As plantas, né, os organismos fotossintetizantes. Então, plantas, algas e cianobactérias estarão sempre na base de qualquer cadeia alimentar que vocês imaginarem. Então, a gente tem os produtores, e aí quem vai consumir o produtor será o consumidor primário. Quem consumir o consumidor primário é o consumidor secundário, e quem consumir o secundário é o consumidor terciário, e assim sucessivamente. Então, é assim que funciona, né, mais ou menos, a organização de um fluxo de energia numa cadeia alimentar, tá? Então, a gente tem os produtores, os consumidores primários, secundários e terciários, e assim sucessivamente. Mas, na natureza, nada é linear dessa forma, né? Então, a gente tem as chamadas teias alimentares. Então, alguém que é consumidor primário pode ser secundário também, porque vai se alimentar de vários tipos de animais diferentes, tal. Então, a gente tem aqui todos os consumidores primários,
E aí nós temos a cobra, que vai consumir aqui o gambá, que é um consumidor primário, ela seria uma secundária. E o gavião, que se alimenta da cobra, seria um consumidor terciário, mas ele pode se alimentar do gambá também, virando um secundário. Então, dependendo de quem que ele se alimenta, né, ou no caso o gavião ali, ele pode ser um consumidor secundário ou terciário, né? Então vai depender da posição dele na cadeia específica da teia alimentar. E isso é o que a gente chama de níveis tróficos, né? Então, consumidor primário, secundário, terciário, e todos eles, em algum momento, vão acabar na mão dos decompositores, né? Em algum momento, os decompositores eles vão acabar fazendo o seu trabalho. Então, é o que a gente chama de nível trófico. Então, a gente tem os produtores e os consumidores primários, secundários, terciários, quaternários e os decompositores numa teia alimentar, tá? E aqui nós temos vários, né, tipos de produtores diferentes, vários consumidores primários, vários consumidores secundários, assim sucessivamente. E falando um pouquinho de fluxo de energia, né, então a gente sabe que as plantas são as produtoras, né, as plantas, algas e cianobactérias produzem energia a partir da fotossíntese, utilizando a energia do sol. Só que as plantas, elas também respiram, né? Então, quando um consumidor primário come uma planta, ele não está absorvendo toda a energia que a planta absorveu. Parte dessa energia que a planta absorveu é perdida na respiração, no metabolismo da planta. E da mesma forma, toda a energia que o animal consumiu, uma parte é perdida em respiração e metabolismo. Então, sempre vai sobrando cada vez menos energia conforme a gente avança nos níveis tróficos. Então, a gente tem a energia no seu potencial máximo do Sol, uma parte é utilizada pelas plantas para produzir alimento, e uma parte é perdida na forma de calor, respiração e tal. A vaca vai consumir, né, uma grande quantidade de energia do vegetal, uma parte vai ser perdida na forma de calor, na respiração, né, e aí vai sobrando menos. Então, conforme a gente avança nos níveis tróficos, vai reduzindo a quantidade de energia disponível, então, que é o que a gente chama de pirâmide ecológica. Então, na base da pirâmide estão sempre os produtores, né, com o maior nível de energia possível, e conforme a gente avança, a quantidade de energia vai sendo diferente. Então, as pirâmides ecológicas, a gente pode ter as pirâmides de número, biomassa e energia. E aí elas vão variar só de acordo com o que está sendo avaliado, né? Se é, por exemplo, de número, ou seja, o número de indivíduos em cada nível, biomassa é a quantidade de matéria orgânica presente no corpo dos organismos, e a energia é a quantidade de energia disponível propriamente dita. Então, na pirâmide de energia, a gente tem a disponibilidade de energia propriamente dita. Então, aqui a gente tem, numa certa área, né, de produtores, 1.000 quilocalorias por grama por ano, que vai ser consumida, né, por 1.000 gafanhotos, né, aqui 10.000, digo, aqui 10, consumida por uma quantidade de gafanhotos, né, que vai obter uma quantidade de 1.000 quilocalorias por ano, e esses gafanhotos serão comidos por uma quantidade menor de sapos, né, então, que vai ter uma quantidade de 100 quilocalorias por grama por ano, e essa quantidade menor de sapos vai ser consumida por uma quantidade menor ainda de cobra, né, porque uma cobra precisa se alimentar, sei lá, de 5 sapos para se saciar. Então, conforme a gente avança, a quantidade de energia disponível vai diminuindo. Dentro da pirâmide de energia, né, a gente tem a eficiência, né, então, ou seja, uma parte, então isso aqui tudo é energia produzida, né, toda a energia disponível, mas tem uma parte que é perdida, de novo, pela respiração, pelo aquecimento dos corpos e tudo mais. Então, uma parte da energia é perdida e outra parte é passada, tá? Sempre dessa forma. Quanto menor a cadeia alimentar, né, menos energia ela é perdida, né? Então tem isso. Então, por exemplo, uma quantidade X lá de pasto, de vegetal, vai alimentar uma quantidade X de boi, que vai alimentar uma quantidade X de pessoas. Agora, a mesma quantidade lá de alface, por exemplo, pode servir de alimento para uma quantidade muito maior de pessoas, né, do que
se houver um intermediário aqui, né, de primeiro gado, depois as pessoas. Então, há uma perda de energia nessa jogada. A pirâmide de biomassa, né, vai expressar a quantidade de biomassa, ou seja, de matéria viva acumulada em cada nível. Então, a gente tem essa quantidade de produtores para alimentar essa quantidade de herbívoros, para alimentar essa quantidade de carnívoros. Né? Então, se a gente pensar, a gente precisa de tudo isso aqui para alimentar essa quantidade de carnívoros aqui, né? Em questão de biomassa, de quantidade de comida mesmo. Essa pirâmide, ela inverte em ecossistemas marinhos, tá? Não vou entrar muito em detalhes aqui. E a pirâmide de números, né, ela mostra o número de indivíduos que existe em cada nível trófico, dependendo do tipo de ecossistema. Né? Então, por exemplo, 1000 plantas alimentam 300 gafanhotos, e 300 gafanhotos alimentam 20 aves. Ou uma árvore alimenta milhares de pulgões, né, que vão alimentar mais protozoários ainda, porque cada pulgão vão ter vários protozoários. Então, a gente tem a pirâmide direta ou indireta, né, por número mesmo. E de fluxo de energia, é isso. Ciclos biogeoquímicos, pessoal, como que os materiais, né, água, carbono, hidrogênio, circulam na natureza. Eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas a gente tem o ciclo da água, né, que envolve tanto hidrogênio quanto carbono, e a gente tem o pequeno ciclo e o grande ciclo, né, o pequeno ciclo é só a evaporação e chuva, né, evaporação e chuva direto, e o grande ciclo é quando essa água passa por dentro de seres vivos, para depois ser evaporada. O ciclo do carbono, né, que vai envolver a fotossíntese, a respiração, a decomposição e tal. O ciclo do oxigênio, que envolve a respiração também, né, e a água. A gente tem o ciclo do nitrogênio, que está presente nos corpos dos seres vivos, né, e ele depende muito da decomposição, né, para voltar para a atmosfera. E o fósforo, que ele é importante também para a nossa formação, né, que existe aí um ciclo também. Mas o que importa mais aqui é a sucessão ecológica, ou seja, a capacidade que um determinado local tem, né, ou disponibiliza para que haja uma revitalização ou para que haja uma reexpansão das populações e das comunidades. Né? Então, a gente tem... quando há uma perturbação, né, ou um ambiente inóspito, ele começa a ter uma população, a gente tem uma sucessão ecológica. Então, a gente começa com as comunidades, as ECESes, né, que são as comunidades pioneiras, né, que são os indivíduos mais simples, e eles vão gerando condições para que novas populações mais complexas vão se formando. Então, a gente tem vários estágios até que a gente atinja a comunidade, né, ou o estágio clímax, que é quando o ambiente ele está controlado, quando ele está uniforme, né? Então, a gente tem a sucessão ecológica. Normalmente, então, os indivíduos primários, né, são aqueles mais simples, então, os líquens e tal, que vão disponibilizar ali condições ambientais para outras espécies. Aí que tem algumas coisas sobre a quantidade de biomassa, não vou entrar muito nesses detalhes com vocês, tá? Dá para dar uma lida sobre isso. E aí, poluição, né? A gente tem a poluição da camada de ozônio, hoje em dia já não é um grande problema, mas um tempo atrás foi, muito pelo uso do CFC, né, o clorofluorcarbono, que ele liberava partículas de cloro que interagiam com o ozônio e iam tirando essa camada. O ozônio ele é um importante filtro dos raios solares para proteger a nossa pele, principalmente. Né? O efeito estufa, que é um efeito extremamente benéfico para a nossa sobrevivência no planeta. Então, sem o efeito estufa, a gente não estaria aqui. O que é o efeito estufa? A quantidade de calor que é armazenada dentro da nossa atmosfera. Então, existem vários gases, né, que permeiam a nossa atmosfera, e quando os raios solares eles atingem a superfície da Terra, eles são refletidos na forma de calor.
parte desse calor é devolvido para o espaço e outra parte fica retido aqui em função desses gases, e é isso que mantém a nossa temperatura, torna o planeta habitável. Porém, com o espessamento dessa camada de gases na nossa atmosfera, mais calor fica retido aqui dentro, o que favorece o aumento da temperatura global. Então, isso é que é o aumento do efeito estufa. Então, o efeito estufa ele não é ruim. Agora, o aumento indiscriminado dele, que tem acontecido pela nossa ação, né, isso prejudica porque aumenta a temperatura média global. E aí a gente tem o CO2, né, que é um dos principais não, né, mas ele não é o pior, né, mas é o que a gente mais emite. Né? Então, resultado de combustíveis fósseis e queimadas, o uso de óxidos de nitrogênio, né, nos fertilizantes e indústrias, o metano, né, que é liberado por criações de gado e lixões, e até a própria água, porque a água ela retém calor, né? Então a água, o vapor da água, ela favorece o aumento do efeito estufa. Então é uma reação em cadeia, porque quanto mais aumenta a temperatura do planeta, mais água evapora, mais água evaporando, maior o efeito estufa, que evapora mais água, que aumenta mais ainda a temperatura. Então é um efeito em cascata. Tá? O efeito de inversão térmica é quando a gente tem, normalmente, né, no início do dia, um fluxo normal, os raios solares batem na superfície, e aí a gente vai ter a refração, né, na forma de calor, então a gente vai ter um ar mais quente embaixo, um ar mais frio mais em cima. Quando a gente tem uma grande poluição, né, os raios solares eles não conseguem atingir o solo. O que eles vão atingir? A poluição que está nesse intermediário aqui. E aí vai ser refletido a partir daqui, vai ser refletido a partir dessa parte intermediária a temperatura. Então a gente vai ter um ar frio embaixo, um ar quente intermediário, né? Que é onde os raios solares vão bater, e aí depois um ar frio. Então esse é o fenômeno de inversão térmica, é comum de grandes cidades. Eutrofização da água é quando a gente tem um excesso de nutriente, então resultado de um aumento de nitrogênio disponível, que aumenta muito a proliferação de algas, e esse aumento de algas faz aumentar o consumo de oxigênio da água que falta para animais maiores. Isso aqui é resultado muito de despejo de indústrias, né, que aumenta muito a quantidade de alimento disponível para essas algas. Eutrofização. E aí falando um pouquinho, tá, sobre bioacumulação e magnificação trófica. É um fenômeno que tem preocupado muito, principalmente em quem vive ou depende da pesca, né, e quem come peixe também, quem tem dieta rica em peixe, né, sofre muito com isso. O que acontece? A bioacumulação é quando a gente tem um aumento dos níveis de contaminantes ao longo da cadeia alimentar. Então, por exemplo, tem lá contaminantes na água que os crios, né, os pequenos, os zooplâncton se alimentam, e aí animais maiores se alimentam de muitos animais contaminados, e aí alguns compostos, né, alguns metais pesados, eles não são móveis, eles são fixos. Uma vez absorvidos lá, eles ficam. Então, o material que é usado na mineração, eu esqueci o nome agora, mercúrio, se eu não me engano, né, ele não é móvel, então a gente não ingere ele e ele sai, né, no cocô, no xixi, ele fica lá para sempre no organismo. Então, vários contaminantes têm esse efeito, né? Então, de permanecer no indivíduo. Então, animais maiores comem muito zooplâncton, que vão aumentar um pouco a quantidade desse material. Animais maiores comem muito desses animais, então que vão aumentar ainda mais a quantidade de contaminantes, e animais maiores ainda, que vão se alimentar destes que já têm muitos contaminantes, vão ter uma ingestão muito grande desses compostos que são prejudiciais. Então, isso é a bioacumulação, né? São compostos que ficam acumulados no organismo, né? Que eles não são degradados, e a magnificação trófica é o aumento da quantidade destes materiais conforme aumenta a cadeia alimentar, né, ou a teia alimentar. Então, por exemplo, para populações que vivem em locais onde há mineração,
né, e dependem da pesca, todos os animais aquáticos ali estão contaminados com mercúrio, não me lembro agora qual outro material, qual outro minério, né, que é utilizado, e vão se alimentar desses peixes, né? Então, uma pessoa come, sei lá, durante toda a vida, sei lá, 100 peixes, né? A pessoa vai estar ingerindo 100 peixes e vai estar acumulando um monte desses materiais, tá? Então, isso é a magnificação. Aqui só um pouquinho de lei sobre resíduos. E, pessoal, para fechar, já está batendo 1 hora, vamos ver quantas pessoas tem aqui ainda. Para quem chegou depois, tá? Uma boa noite, acho que é a Raika, né, que chegou depois. Para a gente fechar só um pouquinho sobre biomas, tá? Principalmente biomas brasileiros. Então, o que é um bioma? Né? São grandes estruturas ecológicas que vão ter fisionomias distintas que vão ser encontradas nos diferentes continentes. Né? Então, vão ter fatores climáticos, de umidade, vegetação e fauna e flora, né? Típicos, característicos de cada região. Então, a gente tem alguns biomas, né, aqui no Brasil, tá? Eu só vou comentar um pouquinho. Então, a gente tem o bioma amazônico, né, que tem a sua característica. Nós temos o Pantanal, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica e os Pampas, né, ou Campos Sulinos. Em alguns locais aqui específicos, nós temos alguns biomas de transição, né, que, por exemplo, a Mata dos Cocais é uma área de transição entre Caatinga e Amazônia, nessa região aqui do Cerrado. E nós temos a Mata de Araucária, que é uma zona de transição aqui entre clima frio e quente, né, da Mata Atlântica, tá? E cada uma deles vai ter os seus problemas, né? Então, a Amazônia é o que tem a maior biodiversidade do planeta, tem a maior bacia hidrográfica, e tem como característica um clima equatorial úmido, né? Então, com altos índices de temperatura e pluviosidade, né? De chuvas. É um solo extremamente pobre e arenoso, porque neste local, há muitos milhares de anos atrás, foi um oceano, né? Era oceano, então tinha areia, né? Fundo oceânico é cheio de areia. Inclusive, o boto que a gente tem na Amazônia, ele é um golfinho, né? É um golfinho que ficou aprisionado ali quando os mares desceram, né, emergindo das terras, e aí esses golfinhos acabaram se adaptando à água doce, né, formando a espécie que a gente chama de boto, tá? Aí só que característica da vegetação, né, que são folhas grandes, perenes, né, que nunca caem e tal, absorvem muita água, e os principais impactos ambientais, né, desmatamento, queimada, a biopirataria, grilagem, a mineração e as hidrelétricas, né, que poluem bastante. Aqui características de floresta, a importância, né, para a biodiversidade e tal, sequestro de carbono, né, para reduzir o efeito estufa, biopirataria. Bom, vamos ao cerrado. O cerrado, né, ele é o único bioma presente em todas as regiões do país, né, ele corresponde a mais ou menos 22% do território brasileiro, e ele se assemelha muito à savana, né, tanto é que ele é considerado aí a savana brasileira. Então, tem um clima tropical sazonal, né, ou tropical típico, tem épocas de seca e épocas de bastante chuva, é um solo bastante tóxico, né, em alumínio, mas é um solo bastante produtivo. Tem um relevo que é composto, né, por depressões e planaltos e chapadas, e é riquíssimo, tem uma rica biodiversidade, as plantas são muito adaptadas a queimadas, né, porque existem queimadas naturais, então o fogo ele tem um papel de reciclagem, né, porque como há uma grande lixiviação dos nutrientes, ou seja, como tem períodos de seca, períodos de chuva muito intensa, né, e o solo ele tem uma porosidade muito grande, os nutrientes acabam descendo para as camadas mais baixas, então o fogo ajuda essa recuperação, né, dos nutrientes do solo. E as vegetações, elas têm uma camada bem grossa e tal, né, para poder suportar aí essas queimadas. Né? Então, uma adaptação, são plantas muito bem adaptadas a esse clima. Tem o maior reservatório de água do Brasil, né, o aquífero Guarani, né, a maior parte dele fica nessa região.
A caatinga, né, é o único bioma, quer dizer, a caatinga só está presente no Brasil, né, não existe em nenhum outro local. É um solo extremamente fértil, característico de plantas cactáceas, né, xeromórficas, semiárido, né, com baixo regime de chuva e alta temperatura, e rios intermitentes ou temporários, né, então, que não estão presentes em todo momento. A visão, então, a caatinga, ela muda, né, muito de aspecto dependendo da época do ano, né, então, na época de chuva, a caatinga fica muito verde, na época de seca, plantas bastante adaptadas a esse meio. Os principais impactos, né, são o desmatamento, a propagação de lenha e aumento, expansão de pastagem, e as queimadas, né, porque isso vai gerando a desertificação do local, né, a desertificação gradativa. A Mata Atlântica é a maior em extensão em latitude, altamente biodiversa, apresenta uma biodiversidade por área maior do que a da Mata da Amazônia. A Amazônia tem maior porque ela é maior, né, em extensão, mas a Mata Atlântica por área ela apresenta a maior biodiversidade do planeta. Porém, é o bioma mais desmatado que a gente tem, né? Então, restam apenas 7%. Isso aqui nas projeções mais otimistas, 7%, né, do que resta da Mata Atlântica. Isso aqui já considerando pequenos fragmentos de floresta. Agora, se for considerar áreas contínuas, né, de floresta, é bem menos que isso, é em torno de 2%. Por que é o bioma mais desmatado? Porque é o que está no litoral, né? Então, os portugueses chegaram aqui e foram desmatando tudo para conseguir cidade, né, para construir cidades. Existem grandes morros, né, que se chamam os mares de morros, curiosamente, nas áreas de maior altitude, as matas são mais preservadas, né, porque era mais difícil só de chegar lá, por isso que são mais preservadas. É uma floresta tropical, né, então com plantas com estações de ano bem definidas. A gente tem os mangues, as restingas, né, que são características de litoral, e é o maior hotspot da biodiversidade do planeta. O que é um hotspot? São espécies de grande importância ecológica que vivem somente naquele local e que estão ameaçadas, né, porque a floresta, né, foi dizimada. O maior impacto ambiental, né, desmatamento para ocupação humana. Então, tem uma enorme vegetação endêmica, ou seja, que só ocorre neste local com grande risco de extinção. Pantanal é a maior área úmida do mundo, né, abriga uma das mais ricas reservas da vida selvagem e está inserida aqui numa bacia hidrográfica do Alto Uruguai. Ela é considerada um ecótone. Ecótones são áreas de transição. Ela é considerada uma área de transição entre a floresta amazônica e o cerrado, tá? Porque ela tem plantas de característica amazônica e plantas de característica de cerrado, né? Por ter épocas do ano de cheias e épocas de não cheias, né? Então, para alguns autores, ela é uma área de transição, tá? Então, tem regiões, né, em alguns locais elevados, não tem água nunca, e outros locais tem água sempre, e tem locais de épocas de cheia. A gente tem os pampas, né, os campos sulinos, né, que há o predomínio de gramíneas, né, e com um relevo formado por coxilhas pequenas, elevações de terra e muito planos, né, matas apenas nas encostas de rios e emergências rochosas. E uma curiosidade é que os campos aqui, né, do Rio Grande do Sul, eles ficam numa região que é comum de desertificação em todas as áreas do planeta. Então, 30 graus, tanto norte quanto sul, são áreas de deserto na maioria do planeta Terra. Só não é deserto aqui no Rio Grande do Sul em função dos regimes de chuva vindos dos rios voadores, né, vindo da Amazônia. Tanto o Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina e Paraná, né, a gente tem um regime de chuvas tinha, né, um período de chuvas bem definido em função dos rios voadores que vêm da Amazônia. Então, é um clima subtropical, né, com estações muito bem definidas. Os principais impactos ambientais, né, expansão das pastagens, aglomeração urbana, mas, apesar de ser a vegetação quase que exclusivamente rasteira, existe uma grande biodiversidade também.
Falando um pouquinho da mata de araucária, né, que é típica aqui de Santa Catarina e Paraná, mas ela se estende, né, ou há locais de mata de araucária desde do norte do Rio Grande do Sul até São Paulo e Minas Gerais, sempre em regiões bem mais altas, né, que são plantas de clima frio, né, a araucária, né, esse pinheiro, ele é originário da Antártida, né, quando ainda estava unido no continente, e ele veio migrando, né, e vive aqui na floresta amazônica, né, sempre em locais de alta altitude, né, uma planta bem adaptada. E a Mata dos Cocais, né, que também é um ecótono, ou seja, uma área de transição entre o Cerrado e a Amazônia, né, dentro a Caatinga e a Amazônia, digo, nessa área de Cerrado, né, que ela é uma área rica em coqueiros. Sobre biomas, pessoal, biomas brasileiros, basicamente, tá, assim, de forma bem resumida, bem rápido, seria isto. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Eu sei que foi muito rápido, mas é só para dar uma pincelada mesmo sobre o conteúdo com vocês. Se não há nenhuma dúvida, pessoal, eu queria agradecer imensamente, tá, a presença de vocês, agradecer o acolhimento que vocês tiveram comigo. Eu sinto vocês mereciam mais, né, da disciplina. Vocês, infelizmente, teve que ser nesse formato remoto, e mesmo no formato remoto, né, os nossos horários não se encaixam em função das minhas demandas aqui também. Então, eu fiz dentro do que era possível. Eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar de alguma forma. Gostaria de ter feito mais, né? Então, de novo, fiz dentro das minhas possibilidades, né? Mas vocês mereciam mais do que isso. Mas eu queria dizer que, apesar do pouco convívio, do pouco tempo que a gente teve, foi um prazer enorme. Vocês são excelentes, a turma, de forma geral, né? A turma corresponde super bem. Vocês são muito parceiros, entenderam a dinâmica da disciplina, e foi muito show, assim. Eu espero revê-los, né, pessoalmente, mas caso não seja possível, né, porque isso também não depende da gente, saibam que vocês ficarão aí guardados no meu coração, tá? E desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Espero que eu possa ter contribuído um pouquinho, né, de conhecimento, né? Conhecimento nunca é demais, né? E que vocês tenham muito sucesso na vida e na carreira de vocês. Tá, pessoal? Então, só tenho a agradecer, né, e desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, né, e que vocês consigam aprovar em tudo, né? Torço para isso. Pode falar, Matheus. É o seguinte, eu vou enviar daí o link da gravação no Drive lá no grupo, beleza? Beleza, que daí eu vou postar no Siga, certo? Tá, pessoal? Um abração para todo mundo, tá? Obrigado aí por terem participado da sexta-noite, né? Eu sei que não dá para todo mundo, mas é isso. Eu fico, né, fico à disposição aí de vocês também para a posteridade, né? Futuramente, aí caso vocês tenham alguma dúvida de algum conteúdo de biologia, se for com outro professor, tiver alguma dificuldade, quiser alguma explicação, é só me chamar, né? A gente mantém o grupo ali, né? Por mim, podemos manter se para falar, para tirar dúvida, para falar bobagem, para zoar um pouco, né? A gente, eu acho que mantém a amizade fica, né? A amizade e a parceria, tá, pessoal? Então, um grande abraço para vocês, uma boa noite, tá? Obrigado por tudo e é isso aí, né? Contem comigo. Aí, isso aí, 2026, vamos ver. Obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo.
e estão dispensados, né? Amanhã tem jogo para a gente ver de novo. Pessoal, boa noite aí para vocês. Tudo de bom, tá?